Bom, entre os pontos considerados polêmicos da reforma tributária e que vem mobilizando tributaristas, governo e empresários, está o imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado. O IS tem o objetivo de desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Os impactos para o agronegócio e o que prevê a legislação sobre o novo imposto são temas da nossa conversa agora com o advogado tributarista Vinícius Cacavalli. Vinícius, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sebastião, tudo bem e você? Tudo bem. É um assunto polêmico, né? E tem muito ainda que se analisar, Vinícius. Como é que você vê essa questão deste imposto, até a questão da alíquota, o que tem de jurídico nesse processo? Perfeito. O imposto seletivo ele tem causado muita polêmica, Sebastião. Por quê? Porque a redação da Constituição indica que haverá incidência sobre bens ou serviços, considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E isso acaba sendo uma redação muito aberta. É uma redação que deixa muita margem para interpretações. E eu pergunto, devolvo uma pergunta, será que a gente tem noção de tudo que realmente faz mal à saúde ou ao meio ambiente? Eu costumo brincar sempre, quando vou falar sobre esse imposto, com a questão do ovo, que por muitas vezes se falava que o ovo faz bem à saúde, depois falava que o ovo faz mal, e aí voltou a fazer bem, etc. Então, existe uma grande controvérsia sobre o que faz realmente mal para a saúde e para o meio ambiente. O Brasil assumiu um compromisso no Acordo de Paris de se tornar carbono neutro no futuro. Com isso, existe a necessidade de serem instituídos mecanismos para a redução da poluição no meio ambiente. Se busca aí a instituição do mercado de carbono no Brasil, etc. E também o imposto seletivo pode ser um mecanismo para que o Brasil alcance essas metas. Como? Onerando a produção, distribuição de combustíveis fósseis. Então, esse é um grande ponto de preocupação. No que toca aqui para o que a gente, acho que é o mais importante da gente discutir, do agronegócio. A grande polêmica relativa ao agronegócio é com relação aos defensivos agrícolas. E por quê? Porque há estudos que demonstram que o consumo de alimentos que passaram por diversas aplicações de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, eles são danosos à saúde, são prejudiciais à saúde. Sendo assim, seria possível a oneração aí dos defensivos agrícolas com mais esse tributo, o que acaba por encarecer toda a cadeia do agro. Porque a partir do momento que você tem um insumo que fica mais caro por um tributo adicional, você acaba tendo uma oneração de toda a cadeia do agronegócio. E, ao que me parece, não seria esse o objetivo da reforma tributária. Até porque temos aí uma desoneração completa dos produtos da cesta básica, vamos ter uma alíquota reduzida para produtos do agronegócio, naquele IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que vai se chamar no Brasil IBS e CBS. E aí, quando você admite que os defensivos agrícolas sejam onerados por esse imposto, sob o manto de que eles fazem mal, etc., você acaba onerando toda a cadeia comercial. E existe muita preocupação hoje, inclusive, com as exportações, porque ao exigir a incidência desse imposto seletivo sobre produtos primários, muitas vezes relativos à exportação, porque o imposto seletivo ele vai incidir sobre a produção, a comercialização ou a importação desses produtos considerados prejudiciais à saúde. Você acabaria onerando também as exportações e isso coloca em risco a competitividade do agronegócio brasileiro, tendo em vista que o produto fica mais caro pela existência desse tributo sobre o consumo aí de itens prejudiciais à saúde. Vinícius, para além dessa definição do que é prejudicial ou não parece contraditório uma tributação maior, considerando os defensivos agrícolas como prejudiciais,
se eles passam também por uma legislação rigorosa, de liberação, inclusive, que, aliás, é bastante burocrática, demora, e é importante que seja. Mas aí a gente não está criando um passivo jurídico, eu diria, uma vez que a gente tem já uma legislação que estabelece que esses produtos podem ser usados, e sendo assim, em tese, não seriam prejudiciais à saúde, e ao mesmo tempo se cobra ou se pune por conta do uso desse defensivo que foi liberado por lei. Não há aí muito ainda que se discutir, quase que de conceito, e isso não abre um passivo. Eu digo, qual é que tem que ser a postura do produtor a partir da aprovação do imposto, a partir de agora, tendo todas essas questões ainda muito instáveis, eu diria? Excelente pergunta, Sebastião. É uma coisa muito preocupante, né? Porque muitas vezes as noções do que é prejudicial à saúde acabam sendo equivocadas. Por quê? E uma coisa que, a meu ver, deve ser considerada. Seria possível produzir alimentos sem o uso de defensivos agrícolas? Me parece que não na escala que a gente demanda da produção de alimentos. Então eu vejo que os defensivos eles estão sendo usados como um tipo de vilão nessa história que vamos onerar sem pensar nas consequências. Eu entendo que você está certíssimo ao afirmar que esses defensivos passam por um controle rígido, por uma legislação específica, e tributá-los ainda mais pode resultar simplesmente no prejuízo à população, que vai pagar mais caro pelos alimentos. Eu destaco aqui que, recentemente, 14 de março agora, o Conselho Nacional de Saúde soltou uma nota recomendando a incidência do imposto seletivo sobre tabaco, álcool, alimentos ultraprocessados e agrotóxicos. Então, olha só como estão sendo colocados aí no mesmo rol de tabaco, álcool e alimentos ultraprocessados. Tabaco e álcool, historicamente, são mais tributados, né? Já tinha uma tributação maior antes da reforma tributária. Então, era esperado que o ordenamento fosse instituir algum mecanismo para que se mantivesse essa tributação maior. Agora, colocar os agrotóxicos nesse rol me parece uma conclusão bastante equivocada. Com relação ao que o produtor rural tem que fazer a partir de agora, nesse momento ainda nada. A reforma tributária foi aprovada, só que ainda vai depender de uma legislação complementar. O que é uma lei complementar? É uma lei que teve um quórum maior no Congresso Nacional para ser aprovada. Então, ainda vai ter uma lei complementar que vai tratar sobre o imposto seletivo e que vai definir quais são as hipóteses em que ele incidirá ou não. O que é importante para o agro nesse momento é continuar com o trabalho junto ao Congresso Nacional para expor essas questões, né? Levar essas questões relevantes para que o debate se torne técnico e não simplesmente apaixonado com vilões aí eleitos por meios nem sempre passaram por uma análise profunda, tá? Inclusive, há 2 dias foi liberada a redação do primeiro projeto de lei complementar, tá? E lá nesse projeto eles ressaltam a necessidade de se ter comprovação do benefício à saúde e até mesmo essa percepção de que, olha, é possível conviver sem isso. Uma coisa é a gente tributar o cigarro, que hoje já é tributado, porque a gente quer que as pessoas não consumam isso, mas é possível para o produtor rural não consumir defensivos agrícolas? Eu acho que todo mundo que já teve uma experiência ruim com uma safra sabe o quanto é difícil, né, sofrer com uma praga, etc. E sendo assim, me parece que ainda não existe tecnologia suficiente para a gente dispensar o uso de defensivos agrícolas. É importante ter ciência disso, sabe? Porque se você for falar, o que não faz mal, né? O pessoal fala, o que não faz mal é rúcula orgânica, né? Que é a única coisa que é 100% saudável. O pessoal brinca muito com isso. Mas defensivo ainda é necessário no ambiente brasileiro. Um país tropical como o nosso, para a nossa produção na escala, como você disse, não tem como, né? A questão é o uso racional, né? E aí talvez a fiscalização, se aqui, né, a gente encontra situações nesse sentido. Mas a generalização é perigosa mesmo e é preciso de
tempo também, né, Vinícius? Aliás, a gente vai conversar muito mais sobre isso ainda. Você volta uma outra vez, um outro momento, uma outra oportunidade para a gente seguir ainda mais nesse assunto. Por hoje, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Vinícius. Eu que agradeço e fico à disposição aí. Boa noite para você e para todos os telespectadores. Um abraço.